De volta com TV Câmara Entrevista. Hoje estamos conversando sobre ciência e a negação da ciência em nosso país. Conversando aqui com a gente estão presentes o professor Érico, ele que é ecólogo, professor universitário, doutor em sustentabilidade pela Universidade de São Paulo, a USP. Também está com a gente o Fabrício Cunha, escritor, teólogo e cientista social. E o Gerson de Freitas Júnior, geógrafo, mestre e doutorando, membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, também professor da FATEC, assim como o Érico. Bom, a gente tem uns dados aqui que eu queria trazer para vocês, que o estudo chamado Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil, 2019, foi realizado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos por demanda do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, entrevistou 2.200 pessoas em todas as regiões do país e aí tivemos alguns resultados. Essa é uma pesquisa que ela é feita de forma permanente, todos os anos, e aí para um efeito comparativo a gente tem que em 2015, 54% dos entrevistados consideravam que ciência e tecnologia só traziam benefícios para a humanidade. Esse número caiu para 31% em 2019. Então a gente vê essa questão que vocês iam falando aí dos aspectos positivos, a identificação de uma parcela da população que vê que ela só traz benefícios, vem caindo. Vamos passar para o próximo dado da pesquisa. Indivíduos que consideram que ciência e tecnologia produzem malefícios e também benefícios. Eles aumentaram. Então, a percepção de que a ciência também traz malefícios aumentou aí nessa pesquisa, nos números de 2019. E o último dado da pesquisa trabalha aí a pessoas que consideram cientistas úteis para a sociedade, né? Não caiu tanto ainda, né? Talvez eles considerem que seja útil para fazer maldade, né? Já que eles estão achando que ela não traz só bondade, mas o número hoje é menos aí da metade dos entrevistados consideram que os cientistas são úteis. Eu já acho que em 2015 esse número de 52% já era um número muito baixo. Sim. Como que vocês que estão, o Gerson, você trouxe isso, né, que existe um discurso que faz com que o professor se torne quase que um inimigo da sociedade. Como é que vocês veem os dados dessa pesquisa refletidos no cotidiano de vocês? Eu vejo de uma forma preocupante, como você colocou, as pessoas têm se preocupado também com aquilo que elas consideram mais imediato. Né? Então, as pessoas, numa situação de crise ou em situações em que elas veem suas possibilidades de realização social ameaçadas, elas tendem a considerar aquilo que... elas consideram aquilo que é mais imediato, mais importante e desconsideram outras coisas como se não estivessem relacionadas. Então, é preciso mostrar para as pessoas que os cientistas, que a ciência está presente na vida delas o tempo todo, inclusive naquilo que mais as atrai, que são os bens materiais, as possibilidades de consumo. A ciência está no cotidiano das pessoas e, como a gente conversou também, a questão da saúde das pessoas, do bem-estar, a ciência ela está presente o tempo todo. Quando uma pessoa tem uma facilidade de vida, ela compra um produto, alguma coisa, aquilo vem com uma história de ciência por trás. Então é preocupante e é preciso que nós trabalhemos para mudar isso. Né? Eu acredito que a gente precisa reverter esse quadro, que é bastante preocupante, como você colocou, nessa faixa de 52% em 2015 e agora caiu um pouco, mas era para estar crescendo, né? Já era baixo e infelizmente ainda caiu. Né? As perspectivas não são muito positivas. Érico, a gente vê também que o dado ali de que a ciência não traz só benefícios, traz malefícios também. Você acha que isso reflete questões como, por exemplo, automatização, que na cabeça das pessoas podem estar representando questão de desemprego, ou avanços que a ciência traz que vão ferir questões éticas e morais? Como você acha que isso também influencia na percepção da ciência? Eu acho que a gente tem que dar uma olhada na amostra, né? Quem foram esses entrevistados. Isso é uma resposta científica também. Mas de forma geral, acho que para ajudar a gente a discutir isso que esses dados estão mostrando, seria interessante a gente trazer aquela ideia, um conceito muito caro nas ciências sociais, que é o conceito de ideologia. O conceito de ideologia, para alguns autores, ele é literalmente o oposto da ciência. O que é ideologia? É o oposto da ciência.
Quando a gente vê que as pessoas estão mais céticas em relação à ciência e aos cientistas, ou seja, elas estão desconfiando mais, descrendo mais, é porque a ideologia está surtindo efeito. E por que a ideologia está surtindo efeito? Porque alguns grupos que detêm maior poder em todos os campos, poder econômico, poder midiático, buscam legitimar suas posições de poder e colocam determinados discursos em pauta e ganham maior expressividade. Num momento em que há uma crise, sobretudo econômica no país, eu vejo que as pessoas estão muito desesperançosas e isso faz com que elas creiam nesse discurso fácil de encontrar culpados de forma muito pontual, né, sem entender como é que está sendo estruturado o conhecimento na sociedade. E como o Gerson falou também, de encontrar soluções mais imediatistas, mais rápidas, mais instantâneas. Né? Você identifica o bode expiatório, não, o culpado é o fulano, né? Você personaliza um culpado e expia aquele culpado. Então, parece que tudo que vai contra determinadas crenças acaba sendo demonizado. Nesse sentido, eu vejo que não é a tecnologia que está afastando as pessoas da ciência, né? A tecnologia está ocupando seus espaços. A tecnologia, na verdade, deveria ser libertadora para o ser humano. Na verdade, é ao contrário. Na verdade, a gente está ficando refém, as pessoas estão encontrando cada vez mais emprego no ambiente industrial, e é natural que isso aconteça, é uma decorrência do desenvolvimento industrial. E essa desesperança, inclusive na mídia, nos sistemas políticos, faz com que as pessoas queiram encontrar saídas fáceis e rápidas. Então, eu acho que esse dado, por um lado, ele é triste da descrença das pessoas na ciência, porém não é surpreendente, ele é o reflexo do que acontece no país. Seria interessante, talvez, se a gente tivesse um dado um pouco mais antigo, né? O primeiro dado foi de 2015, seria interessante se a gente tivesse um dado um pouquinho mais antigo para ver se os movimentos políticos recentes pelos quais o país passou foi acompanhado desse ceticismo da população. E é necessário também que nós, né, que trabalhamos com ciência, na área, né, acadêmica, que também isso também é reflexo da forma como as pessoas entendem a tecnologia, porque as pessoas fazem uma associação e nós também fazemos uma associação quase que imediata. Tecnologia é eletrônico, tecnologia precisa de grande investimento, tecnologia também precisa, o progresso científico, tecnológico ele é muito grande, mas tem muita tecnologia de base que não necessariamente exige eletrônica e equipamentos, né, que a gente chama, por exemplo, das tecnologias sociais, que estão fazendo mudanças maravilhosas aqui na nossa região, por exemplo, com a rede agroflorestal, para citar um exemplo. Pessoas que chegam nas comunidades, nas pessoas com trabalho de base e com tecnologia simples, mas que as pessoas não conhecem, precisam ser resgatadas, né, as tecnologias sociais, contribuindo para a vida dessas pessoas. Então é preciso também que a gente discuta, então não é a tecnologia em si só, então essa questão negativa, é porque as pessoas também têm uma visão estereotipada do que é tecnologia, né? Então tem muita tecnologia que não exige grandes implementos e é tecnologia fundamental para a nossa vida, né? A gente tem um dado aí também que, para pegar um exemplo mais radical disso tudo que a gente está falando, radical, mas ao mesmo tempo tem sido talvez o carro-chefe, assim, o que mais ilustra esse momento de negação do discurso científico, que é a questão do terraplanismo, né? O Datafolha fez uma pesquisa em julho de 2019, 7% dos brasileiros afirmam que a Terra é plana. Esses dados comparados com outros países, os Estados Unidos acho que tem um número um pouco maior, se me recordo bem, e tá aí. E a gente teve agora, até recentemente, teve convenção de terraplanista, uma série de coisas que vem acontecendo. E se você entrar, por exemplo, em rede social, você vai encontrar uma série de páginas, documentários, vídeos que revelam a verdade. Tem esse aspecto também de que a ciência serve para mascarar uma suposta verdade, ou que está a favor de algum sistema, de um governo mundial.
esse tema da Terra plana, ela é muito... Como que vocês explicam isso? Realmente, uma vez eu fui até interpelado por um aluno, ele me pediu então para eu provar para ele que a Terra não era plana e aí eu não consegui, eu falhei miseravelmente. Né? Eu falei, não, isso é um consenso científico. Ele falou, tá vendo, é uma crença. O senhor tem uma crença. Né? Então, será que é tão difícil às vezes entender que isso acaba gerando essa escolha? Então, já que eu não compreendo, já que eu me sinto à margem desse conhecimento, eu posso criar um no qual eu me identifique. E a rede social acaba sendo o espaço onde eu vou encontrar outras pessoas assim. Na sala de aula, cada vez mais, o professor é comparado com o YouTube. Né? Você pode aprender no YouTube, você não precisa mais dessa figura. A democratização do conhecimento. Queria que vocês relacionassem isso partindo do princípio, partindo desse tema do terraplanismo. Eu vou começar porque eu não vou falar sobre isso, porque eu não tenho a menor possibilidade. De me explicar? Você não vai me explicar? É porque você disse que você respondeu para o teu aluno que era uma questão de consenso científico. Não é um consenso científico. Não é um consenso. Não, isso foi observado, pesquisado e provado. É simples. Tem imagem, né? Eu nem quis entrar no mérito se a imagem era... Aí, vai falar que é Photoshop. Os absurdos, eles precisam de outros absurdos para trazerem sustentação para ele, já que não tem nenhuma substância que traga essa sustentação, os absurdos vão se sucedendo. Mas, é sério, isso para mim é tão fora de hora, tão esdrúxulo, que eu só consigo fazer piada mesmo, assim, só consigo... Ainda bem que tem 2 professores cientistas que vão explicar por que a Terra é plana. Não, por que a Terra é redonda. Porque fora do campo do humor, é sério, é muito... E, Fabrício, independentemente, é uma discussão de séculos, né? A gente já superou essa discussão e a gente está... mas esse retorno a essas discussões. Esse revisionismo retrógrado, reacionário, também é uma característica desse momento, né? Eu acho que assim, o que está por trás, a gente precisa fazer uma leitura muito crítica a respeito desse número, né? O que está por trás não é a gente discutir de fato se a Terra é plana ou redonda, porque não cabe mais questionamento a respeito disso. Eu acho que esse número, ele mostra para a gente, isso é um termômetro vamos dizer assim, da fragilidade do conhecimento que permeia a sociedade. Eu acho que por trás disso daí a gente precisa entender um pouco daquela história do fenômeno do fire hosing, né? O que é o fire hosing? É a história da mangueira de bombeiro. Então a gente cria um incêndio fictício e aponta todas as nossas energias lá. Então a gente fica aqui perdendo um tempão discutindo o absurdo que é a gente falar da Terra plana, enquanto isso reformas estão sendo feitas no âmbito político, social e econômico, que deveriam chamar muito mais a nossa atenção do que isso, mas como isso é muito mais absurdo, então a gente acaba prestando mais atenção nisso. As pessoas que criam esses factoides e alimentam esses factoides, eu classificaria em 2 categorias, né? Primeiro, parte dessas pessoas elas estão interessadas nos seus 5 minutos de fama, isso é a ideia da sociedade do espetáculo, né? E segundo, é um movimento guiado e alimentado financeiramente por aqueles que têm interesse em desviar a mangueira do incêndio para a mentira. Então, quando a gente fala isso num programa de TV, na mídia, a gente está desviando a energia que a gente tem, que é limitada, para discutir um assunto absolutamente irrelevante, que é a Terra plana, e deixando de discutir vários outros que seriam muito mais de interesse coletivo, muito mais importantes, né? E aí os absurdos vão se sucedendo. Uma hora é a terra plana, outra hora é a mamadeira não sei o quê, outra hora as pautas, enfim, né? As pautas mais absurdas possíveis, antivacina. A antivacina também é uma questão, né? A gente vê aí algumas doenças que estão voltando e o antivacina é um movimento também que a gente pode dizer que é sério também. Tem pessoas inclusive da própria academia, muitas vezes, que se manifestam também, né? Porque, como o Érico comentou, né, falou, colocou de forma bem importante, o Fabrício também, a gente não discute, isso já aconteceu comigo em eventos assim, acadêmicos, com outros colegas professores, nessas situações em que a gente desvia o foco, né? Então, em alguns eventos acadêmicos, ou vários inclusive, a gente discutindo, por exemplo, como agradar o público,
né? Então, nós temos que atender os estudantes, nós trabalhamos para os estudantes, para a sociedade, mas vários professores discutindo como agradar esses investidores, no caso até de instituições privadas, né? E a gente acaba indo por esse caminho e não discutindo, por exemplo, condições de trabalho. Então a gente estava ali numa reunião de professores e a última coisa que estávamos preocupados em discutir eram as coisas mais fundamentais, que é o que o Érico está colocando. Então, quais as nossas condições de trabalho, como as instituições, qual a nossa relação com as instituições, o nosso papel social, e estávamos preocupados exclusivamente, no caso de um colega, né, que estava ali naquele evento, nós temos que agradar os nossos clientes. Então, uma relação milenar entre professor e estudante, que foi construída ao longo de mais de 1000 anos, da relação de construção, de exemplo, de transferência e de troca de conhecimento, de construção conjunta em prol da sociedade, ela foi reduzida ao extremo uma relação de clientelismo, de clientela ali, ele de mercadológica. Ele é meu cliente, então eu vou falar o que ele quiser ouvir. E não vou falar. Então, E ai de você, se não disser, você vai ser interpelado por uma diretoria que responde a um conselho que se pauta pelo orçamento, né? Então, você, além de professor, é uma pessoa que trabalha com entretenimento. Você tem que entreter o seu público, porque hoje o discurso está valendo, sobrepujando a experiência. E acho que tem uma questão importante que a gente precisa discutir também, que é o seguinte: o fato de ser de uma determinada autoridade científica se posicionar a respeito de uma coisa também não pode ser tomado como uma verdade absoluta, né? Eu sou um cientista, me considero um cientista, mas eu não entendo nada, sei lá, por exemplo, de física quântica. Se alguém me perguntar a minha opinião sobre física quântica, eu nunca estudei isso, não vou saber dizer nada. Mas quando a gente está no campo de algumas ciências um pouco mais... que não está no campo das ciências positivistas, que é o que a gente chama de ciências humanas, nas ciências políticas, nas ciências econômicas, nas ciências sociais de forma geral, aí a gente tem um laboratório enorme com infinitos cientistas que se chama Facebook, onde todo mundo é autoridade para falar sobre aquele assunto, né? Tem a formação acadêmica na área ou não. E aí, porque foi o fulano de tal que disse aquilo se torna quase como que uma verdade. Então, os nossos posicionamentos políticos individuais, eles não podem sobrepujar a verdade. Uma coisa é a gente questionar, por exemplo, talvez um tema que seja relevante para isso que a gente está discutindo, é a questão do aquecimento global, né? A gente tem os negacionistas das ciências do clima, que são aqueles que não acreditam na ciência, e a gente tem os pesquisadores, os climatologistas, que discutem exatamente como esse fenômeno se dá. Ora, como esse fenômeno se dá, eles podem, né, discutir qual é a influência deste ou daquele parâmetro na influência do clima global dentro da mesma, vamos dizer assim, da mesma matriz filosófica do pensamento, da metodologia científica que a gente conhece. Isto é uma coisa. Outra coisa são esses negacionistas que, a partir de opiniões, se propõem, ou de cientistas formados em outras áreas, que não as ciências do clima, se propõem a assumir posicionamentos que são posicionamentos políticos, às vezes até políticos partidários, em relação a esses fenômenos. E aí a gente está, de novo, num campo perigoso, né? E mesmo as ciências humanas, elas têm método. Elas não são uma aglutinação de reflexões e pensamentos. Não, elas têm método para aquilo se tornar sistematicamente alguma coisa. E quando, por exemplo, Jung e Freud discordam, Lacan e Freud discordam, mas cada um embasado por um sem número de pesquisa, um sem número de observação, para que eles possam, em algum momento dessa caminhada científica, discordar. Então, o que tem de comum nessa discordância, por exemplo, do Lacan e do Freud? Um arcabouço científico de pesquisa. A pesquisa é o que torna possível a discordância, não o enunciado, pura e simplesmente, a opinião. Isso porque, sim, é sua opinião, por quê? Onde? Qual é a sua fonte? O que te levou a pensar desse jeito? E acho até que a gente tem que ter um pouquinho mais de generosidade, e isso é muito difícil, de ouvir mesmo um pouco do outro, para ganhar o direito de dizer para o outro uma outra possibilidade de pensar, se ele está aberto a esse tipo de conversa.
Porque uma outra característica desse segmento é a total e absoluta impossibilidade do diálogo. Aí eu acho que fecha mesmo qualquer possibilidade de tentar apresentar uma outra possibilidade, uma outra proposta. E veja, né? É isso que vocês colocaram. Esses assuntos estapafúrdios, eles se tornam estapafúrdios quando eles são colocados dessa forma irresponsável, que é o que a gente vê hoje. Quando a gente trabalha, por exemplo, com biogeografia, que é uma área da geografia, da biologia, que estuda a distribuição dos seres vivos, a gente traz para os estudantes que durante um período da história se acreditou na geração espontânea, que da lama surgia um sapo, de uma determinada forma de uma planta ali, numa determinada condição ambiental, surgia espontaneamente Mas não é da lama que surge? Na Bíblia fala... Mas isso faz parte da construção, né, que foi provada ao longo do tempo, com o avanço científico, que não ocorria. Né? Então, é um tema que faz parte da história do pensamento humano. E hoje, alguns assuntos são trazidos como, de forma, né, irresponsável, como eu coloquei, como se fosse a verdade absoluta e sem o processo de estudo, como o Fabrício colocou, por trás das ciências humanas, assim como nas ciências biológicas, nas ciências exatas, tem um histórico de pesquisa, de embasamento, de leitura, de discussão, para se chegar mesmo de conceitos, para se chegar numa colocação, né, numa teoria que pode vir a se comprovar ou não e ser contestada também. Não é? Eu acho que esse processo de pesquisa, ele torna, ao contrário às vezes do que parece, ele torna o pesquisador em si uma pessoa mais generosa. Porque nesse processo de pesquisa, seja nas ciências mais exatas ou nas ciências humanas, você vai percebendo o seu tamanho dentro desse todo, da grandeza que é a coexistência de tantas coisas diversas e diferentes coexistindo no mesmo espaço, no mesmo tempo. Então você vai ficando menor no sentido bonito da palavra. E o negacionista, que é um enunciador de postulados e não alguém que pesquisa ou que prova, como ele não tem como provar aquilo, ele é uma pessoa nervosa, ele é uma pessoa agressiva, porque ele precisa falar alto, ele precisa impor aquilo. Já que ele não consegue apresentar como uma possibilidade que foi construída, ele precisa gritar alto, falar mais alto, né? Então essa diferença também, a ciência ela torna as pessoas, ela vai colocando as pessoas nos seus lugares, torna as pessoas mais humildes e generosas com a vida e com o outro. E por outro lado, essa galera não, eles são agressivos, são nervosos, pura e simplesmente porque eles têm que impor um discurso que eles não conseguem, muitas vezes, explicar. Ou são caricatos, né? A gente vê muita caricatura, né? Eles são uma caricatura. Aí por isso que eu comecei até falando mal que só dá para fazer piada, mas de alguma forma, até pela manutenção da sanidade, cara. A gente tem que rir um pouco dessas coisas que vão passar. Até porque os ciclos históricos, eles se sucedem e eles estão mais breves, mais abreviados, graças a Deus. Até porque a gente precisa passar logo por esse ciclo, chegar no outro. Bom, a gente infelizmente chegou ao fim. Eu vou pedir para vocês só encaminharem então alguma conclusão final, pensando um pouquinho nessa reflexão, que a gente vê que muito que o discurso negacionista ele não está pautado quase nunca em evidências ou questionamentos científicos ou escolhas de autores. Ele é um discurso que parece muito mais ligado a essa questão da ideologia, uma questão política ou religiosa. Então, para a gente finalizar, a quem interessa a negação e a desconstrução da ciência no país? Interessa àqueles que detêm maior poder, as elites do poder, sejam ele poder político, poder econômico ou poder midiático. E aí eu acho fundamental um programa como esse, numa TV pública, levantar um debate tão importante, pertinente, de alto nível, como esse que a gente está tendo aqui, né? Então eu acho que, para além dos discursos, a gente tem que olhar os interesses e os enunciadores desses discursos, né? Quem está por trás desse discurso, quais são seus interesses. Bom, seguindo mais no meu ambiente mais comum de pesquisa e caminhada, eu lembro também do poder da religião, poder da manipulação pelas vias da religião, que hoje eu sinto e observo que é o segmento dentro da sociedade
que mais dá sustentação para esses absurdos, justamente porque o elemento da fé é um elemento não refutável, porque ele é um elemento subjetivo, né? Então, o poder da religião, o poder de manipulação da religião hoje construiu uma igreja evangélica mais para o lado neopentecostal, poderosíssima, com tentáculos em todas as esferas de poder, e como uma instituição poderosa e que vai crescendo, ela precisa comer para sobreviver, e ela vai comendo pessoas, recursos, um histórico de pensamento científico, pura e simplesmente para a manutenção da sua existência. Então, a religião, quando ela deixa de ser um segmento que investe na autonomia das pessoas, você tem acesso direto ao sagrado, desenvolva isso da melhor forma possível e seja a melhor pessoa a partir disso. Quando ela passa disso e vira tutela, ela também precisa ser avaliada e condenada, né? Então, o poder da religião está se aproveitando disso, sem nenhuma dúvida, nesse momento. Eu vejo que as pessoas precisam se perguntar, né, no seu íntimo e coletivamente, onde nós queremos chegar enquanto sociedade. Todas as nações, as sociedades mais desenvolvidas, né, que alcançaram algum grau de maior equidade social, elas permitem o contraditório, elas permitem diversas formas de pensamento. Não existe um pensamento único, uma forma única de se desenvolver a sociedade. Então, interessa a pessoas que a gente está cansado de ouvir ao longo desse processo que tem sacudido o país, pessoas que vêm com um discurso abertamente contra somos nós, primeiro nós, quem pensa diferente vai ser excluído, quem pensa diferente não tem lugar, nós somos a maioria. E sociedades mais desenvolvidas, sociedades que alcançaram algum grau de maior equidade, como eu coloquei, consideram a ciência, consideram a religião, consideram a arte como expressões da vida humana. Isso é muito importante porque já vivemos em momentos em que a ciência, um extremo academicismo também não é saudável. Não é? Momentos em que a ciência foi utilizada para horrores, como na época do nazismo. E hoje, por incrível que pareça, há pessoas que defendem, têm ideias alinhadas com um absurdo que foi o nazismo, enfim. Então, é importante que as pessoas entendam que uma sociedade rica, desenvolvida, e rica no sentido humano, ela precisa de ciência, precisa de arte, precisa de religião ou precisa de crenças metafísicas, né? No sentido que as pessoas buscam isso, é uma expressão humana, mas não a partir do momento em que isso se torna um instrumento de controle, né? Então, qual é a ideologia? Porque há ideologia nos nossos atos todos, né? Mas qual é a ideologia que está por trás? É uma ideologia egoísta, mesquinha e perversa, de reduzir um país, reduzir o espírito humano a questões religiosas, totalitárias, fundamentalistas. Essa é a minha visão. Bem, mais uma vez agradeço a presença de vocês, agradeço você também que nos acompanhou em mais um programa aqui na TV Câmara Jacareí. Continue ligado na TV Câmara, você pode rever este e todos os programas da nossa emissora em nosso canal no YouTube, também pode nos acompanhar em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência, nos vemos na semana que vem com um novo tema para você.